Começar, eu acho que uma parte interessante, já que assim, a gente tem os benefícios e os malefícios de ser o primeiro, né? E sendo o primeiro a falar do tema, eu vou então me prestar um pouco mais a falar um pouco do comércio eletrônico, introduzir um pouco a Câmara Enet, quem somos, e pontuar um pouco quais são os maiores pontos ou os pontos mais significativos aqui do desafio que a gente tem de tratar da reforma do Código de Defesa do Consumidor. Pode ir passando, por favor. Bom, a Câmara Enet, pode passar direto para o segundo slide, por favor. É uma associação multissetorial que traz em seu bojo de associados representantes de quase todas as verticais, como a gente fala, da economia digital no Brasil. Comércio eletrônico, provedores, enfim, diversas empresas representativas do comércio eletrônico como um todo e da economia digital. A empresa é uma associação criada agora há mais de 11 anos, que nasceu muito próxima do nascimento do comércio eletrônico no Brasil e que vem se desenvolvendo e acompanhando o desenvolvimento do comércio eletrônico nesse ínterim. Deixa eu passar, por favor. Passa mais uma. O papel da Câmara Enet é um papel de fomento, é um papel de ajudar o desenvolvimento da economia digital, do comércio eletrônico no Brasil. E, nesse sentido, a gente tem diversos programas com os quais, diversos programas que desenvolvemos com o auxílio do governo brasileiro, dos diversos poderes, convênios com o Supremo, com entidades, com ministérios, para poder desenvolver programas relacionados ao comércio eletrônico e ao empreendedorismo no comércio eletrônico no Brasil. Mais um, por favor. Tem um histórico de quase 11 anos de trabalho, entre os quais a gente cita, e eu vou citar só um, para também não gastar meu tempo inteiro falando da Câmara, que se chama Ciclo MPE, que é um ciclo capacitador, a Câmara que desenvolve, com mais de 8 anos de duração, e itinerante, gratuito, que a Câmara promove em 25, 30 cidades do país por ano, capacitando pequenos e microempresários a trabalhar, a usar o meio digital, o comércio eletrônico, como forma de desenvolvimento de suas atividades. Esse ciclo capacita, em média, 4.000, 4.500 novas empresas por ano, e a gente tem um histórico de mais de 25% de retenção, quer dizer, mais de 25% dessas empresas capacitadas acabam efetivamente operando no comércio eletrônico. É um grande fomentador da economia eletrônica. Pode passar. Assim, diversos convênios com entidades nacionais, internacionais, todos eles focados na economia digital. Pode passar. Vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. A Câmara, por óbvio, pelos seus associados, pelo interesse no desenvolvimento do comércio eletrônico, ela vem acompanhando de perto as discussões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, desde a participação em reuniões com o ministro Benjamin e manifestações junto à comissão de juristas relacionadas aos estudos que foram feitos para a reforma do Código. Há dezenas de reuniões internas para discussões e debates relacionados ao tema entre os seus associados, para a formação de opinião, para entendimento do que se trata e, enfim, diversas outras atividades que foram feitas. A Câmara vem acompanhando o trabalho da época da comissão de juristas, de notáveis, agora os trabalhos dessa comissão, e se interessa muito pelo tema e tem muito apreço pelo tema. Mais um. E não existe outra forma de começar a intervenção específica sobre o Código sem levantar o grande desafio que a gente tem aqui. Essa comissão, todos nós agora nos prestamos a um grande desafio que é justamente como melhorar um código, como melhorar um texto legal que é e tem sido referência no Brasil e no mundo. Por que eu falo isso? O senador Hollenberg, ele citou na sua introdução a pujança do comércio eletrônico no Brasil. De fato, nós estamos falando, a gente diz e fala de um segmento que cresce entre 20% e 30% ao ano desde sua criação.
assim, muito atrelado ao desenvolvimento das tecnologias, ao acesso de novos entrantes à internet, à democratização dos meios, os meios digitais no Brasil, tem trazido cada vez mais e-consumidores para o ambiente do comércio eletrônico. E tem sido assim nos últimos 11 anos, ou mais. O Brasil conta hoje com mais de 42 milhões de e-consumidores, como a gente diz, quer dizer, de consumidores que fazem uso da ferramenta online para compra de produtos, para compra de serviços. 42 milhões de pessoas. Num universo que hoje, entre 70 milhões de internautas, a gente já tem boa parcela desses internautas devidamente familiarizados com a ferramenta, com a internet, devidamente familiarizados com os processos de compra dentro da internet e efetivamente operando isso. E a tendência, obviamente, é crescer, porque a gente vai ter mais pessoas conectadas à internet e a gente vai ter mais pessoas afetas às operações de compra e venda na internet. Que bom. Agora, e assim, mas apesar disso, a gente falando de 11 anos aí de desenvolvimento do comércio eletrônico, não podemos falar que durante esses 11 anos o comércio eletrônico se desenvolveu à sombra da lei. Pelo contrário, ele se desenvolveu sob o olhar atento do Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente vê o bom exemplo de uma lei bem construída, que é um código criado há mais de 22 anos, numa época em que sequer se sabia o que era a internet, sequer se sabia das potencialidades do meio digital para a atividade do dia a dia, e que durante todo esse tempo foi vigilante e teve seu olhar próximo no comércio eletrônico, regulando as questões entre consumidores e fornecedores no ambiente digital. E continua assim sendo. Eu atribuo esse ponto a um grande, assim, o grande ponto, o que se há de ressaltar no código é justamente o fato dele ser um código principiológico. Ele trata os princípios a serem regulados da atividade, do relacionamento entre consumidor e fornecedor e não necessariamente os aspectos pontuais dessa relação. O que faz com que novos meios se desenvolvam. Hoje nós estamos falando de comércio eletrônico, amanhã a gente pode falar de uma coisa que não sabemos, como há 10 anos não sabíamos o que era comércio eletrônico. E é esse o foco e é esse o grande desafio. Como trabalhar a reforma do Código de Defesa do Consumidor prevendo o que não se pode prever, ou se preparando para o que hoje não se pode preparar porque não se conhece, através de princípios, trabalhando em os princípios de proteção do consumidor mais do que os meios e a forma de proteção do consumidor. Pode passar, por favor. Está justamente aí a explicação, assim, sumarizando essa explicação. Quer dizer, a gente tem 15 anos de e-commerce e, sem dúvida nenhuma, é o aspecto e o perfil principiológico do código que hoje a gente tem, que permite que as atividades do comércio eletrônico sejam muito bem reguladas. A gente conta com instituições fortes e que ajudam a fazer isso. Vamos para o próximo. E aí eu trago um outro aspecto peculiar. Se minha tarefa aqui é justamente, ao ser o primeiro a falar, pontuar algumas questões relacionadas ao comércio eletrônico, eu acho que vale a pena traçar um pouco do perfil do que a gente chama hoje, o que eu estou chamando hoje aqui de e-consumidor, do consumidor do meio eletrônico. Vamos voltar no tempo e pensar no cenário da promulgação do Código de Defesa do Consumidor quando ele foi promulgado. A gente tinha uma época em que não se existia legislação específica de proteção ao consumidor, os consumidores não eram instruídos de quais seriam os seus direitos, os fornecedores não estavam devidamente cientes das penalidades e o que eles, assim, do respeito que eles deveriam prestar aos consumidores. E de lá para cá a gente caminhou e muito. Ao longo dos últimos 22 anos, o sistema de defesa do consumidor se desenvolveu, os consumidores se amadureceram, os fornecedores captaram a mensagem. A gente fala hoje, assim, óbvio que temos muito a evoluir e jamais, assim, não existe motivo para se estagnar e falar que não há espaço para se evoluir. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer o trabalho de todos, inclusive os que estão aqui na mesa, no auxílio e no desenvolvimento disso. O consumidor hoje é um consumidor mais crítico. E é um consumidor que, no caso da internet, aí já trazendo a discussão para a gente aqui, passou a ter ferramentas que antes ele não tinha. O e-consumidor, vamos pensar no mundo digital.
O e-consumidor hoje ele tem uma visão crítica e tem ao seu alcance ferramentas que o consumidor no mundo físico não tem. Ele pode fazer pesquisa de preços. Não necessariamente ele está numa loja física e ali ele está vinculado àquela oferta que lhe fazem. Ele pode entrar em diversos sites, pesquisar preços, checar referências do produto, porque se tem ferramentas para checagem e de opiniões de terceiros, de outros consumidores sobre aquele produto, sobre aquele comerciante. E ele tem esse poder de escolha sentado na cadeira de sua casa. Aí a gente já tem um outro fator democratizante do comércio eletrônico, que é todos nós que vivemos em grandes centros temos uma vantagem, a vantagem de acesso fácil a produtos, a serviços. Vantagem essa que as pessoas que vivem nos longínquos rincões do Brasil não têm. O comércio eletrônico leva isso para essas pessoas. Eu falei aqui do ciclo da micro e pequena empresa digital. Nas andanças que a gente faz pelo Brasil, eu já ouvi de pessoas falar, poxa, doutor, às vezes eu precisava pegar um ônibus para sair da minha casa, caminhava quilômetros, pegava um ônibus, andava 2 horas para chegar no centro comercial mais próximo e poder comprar um fogão. E agora, com a internet, eu posso fazer pesquisa de preço. Eu tenho acesso aos mesmos produtos que vocês que vivem nas grandes cidades têm. Esse é o e-consumidor de hoje. Essas são as ferramentas que estão à disposição do e-consumidor. O e-consumidor hoje, ele tem uma outra... Assim, ele ainda faz uso do que... Assim, moda, é novo, e todos estamos aprendendo a usar, mas faz uso das mídias sociais para isso também. O boca a boca, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande formação... Assim, a formação de opinião que é feita no boca a boca dos consumidores, hoje ele é feito de computador a computador. Ele é feito de forma viral. Eu cito exemplos aqui assim, a gente tem um exemplo não muito longe de nós, há 2 anos, de uma empresa de artefatos femininos que lançou uma linha de produtos de peles. E ela se baseou, ao lançar essa linha de produtos, num conceito, e aí é o conceito deles, de que o problema as mulheres não usavam peles no Brasil porque não tinham acesso às peles, porque as peles não eram legalizadas. E ela investiu muito nisso. Desenvolvimento, a estratégia, marketing, licenciamento de todas as peles que foram usadas junto ao IBAMA e tudo, e lançou seus produtos. E não é que em menos de 48 horas eles chegaram à conclusão de que estavam errados, que, na verdade, as consumidoras no Brasil não compravam as peles não é porque não tinham acesso, era por questões éticas e morais, ambientais. E esse assunto caiu no que se chama dos trending topics do Twitter. Quer dizer, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter durante aquela semana, as manifestações de rechaço a essa determinada marca, o que fez com que, em menos de 72 horas, todos esses produtos fossem retirados de suas vitrines. E nós não estamos falando de nenhuma ilegalidade, porque, na verdade, eram peles licenciadas pelo IBAMA, quer dizer, tratadas regulatoriamente da forma como deveriam ser, mas o boca a boca viral dos consumidores, quer dizer, não caiu nas boas graças dos consumidores. E usando das ferramentas que o meio digital hoje tem, eles conseguiram, e o consumidor passou a ter. Então, quer dizer, isso é para exemplificar que o consumidor hoje ele tem um poder que vai muito além do poder que se imaginava quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado. E como último ponto, só para poder finalizar minha apresentação, você passa, por favor. E aí, falando especificamente do Código, na sessão em que a gente vai tratar aqui hoje, quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor e da seção de comércio eletrônico, a impressão que nos dá é que boa parte das expressões e das referências que lá constam deveriam ser expandidas não apenas ao comércio eletrônico, mas a todos, porque elas dizem respeito à economia digital e ao uso do meio digital e não necessariamente o comércio eletrônico em si. Por exemplo, marketing e e-mails não solicitados. Não são só as empresas que operam no comércio eletrônico que fazem e que podem fazer e que têm essa ferramenta à disposição. O borracheiro da esquina, a empresa de viagens, a agência de viagens de um shopping center pode muito bem usar o meio digital para isso. E essa obrigação tem que constar, como várias outras que estão passadas no Código, tem que passar a fazer parte das obrigações gerais aplicáveis a todos. Elas dizem respeito ao meio digital e não ao comércio eletrônico como um todo.
A Câmara e NET, é óbvio que esse não é o momento para a gente pontuar ponto a ponto e explicar cada um desses casos, mas a gente vai oferecer ainda essa semana à comissão a nossa manifestação por escrito com esse detalhamento, senador Hollenberg, para que a comissão possa apreciá-los, entendê-los e nos colocamos aqui à disposição para qualquer outro ponto, qualquer questionamento que tiver a respeito da reforma, da participação da Câmara, e no que a gente puder ajudar, estamos aqui. Eu agradeço a todos por ter ouvido aqui a minha intervenção e desejo a todos uma boa manhã. Muito obrigado, senhor Leonardo. Passa a palavra ao relator, senador Ricardo Ferraz. Não, muito rapidamente, eu queria me dirigir ao doutor Leonardo para perguntar-lhe se ele trouxe alguma proposta objetiva e concreta com relação ao PL 280. Sim. No final da apresentação, se puder voltar com a apresentação, por favor. Vossa Senhoria vai disponibilizar essas contribuições aí? Sim, sim. E por escrito, inclusive, para poder auxiliar no trabalho da comissão. Tá, então tá ótimo. Agradeço ao senhor Leonardo. Eu peço para a secretaria encaminhar cópia da exposição do senhor Leonardo, inclusive com todas as sugestões ao projeto de lei ao relator Ricardo Ferraz. Gostaria também de receber uma cópia. E passo agora a palavra ao senhor Guilherme Rosa Varela, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Obrigado, senador. Só queria pedir uma licencinha antes de começar, para conseguir colocar a apresentação ali, já retorno um minutinho. Enquanto o senhor Guilherme Varela coloca a apresentação no computador, eu não posso deixar de fazer uma observação muito rápida, senador Ferraz, do poder de comunicação e de mobilização que a internet hoje tem no Brasil. Eu me lembro que há cerca de 3 semanas atrás, foi através das redes sociais que muitos militantes virtuais se mobilizaram em torno da questão dos Guaranis Kaiowás. E uma das questões que se levantavam é a falta de interesse da grande imprensa em levantar a questão dos índios, daquela comunidade, daquela etnia que vive em Mato Grosso do Sul. Estou dizendo isso porque agora, em função dessa mobilização, vários jornais da imprensa nacional tomaram providências, várias providências foram tomadas, tanto pelas autoridades do Judiciário como do Poder Executivo, mostrando o poder revolucionário da mobilização das redes sociais. Só para fazer esse registro, enquanto o senhor Guilherme Varela colocava a sua apresentação, disponibilizava a sua apresentação, passo agora, então, a palavra ao senhor Guilherme Varela. Obrigado, senador. Queria agradecer em nome do IDEC, primeiramente ao convite feito, agradecer ao senador Hollenberg, ao senador Ferraz, pela condução dos trabalhos desse tema que é tão importante para a defesa do consumidor, que é a atualização do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nesse ponto de comércio eletrônico, que é um ponto muito caro a quem acessa e que tem acesso à internet para conseguir obter produtos e serviços, para conseguir exercer sua cidadania com base na defesa do consumidor. Então, passando a apresentação, pode passar, por favor, eu vou falando, só queria apresentar o IDEC, que é em nome de quem eu falo. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma organização de 1987, ou seja, anterior ao Código de Defesa do Consumidor, anterior até à Constituição Federal. Já ajudou, o Leonardo colocou aquela foto ali de aprovem o Código de Defesa do Consumidor. Muitos dos que estavam ali a gente conseguiu reconhecer, de pessoas que já trabalharam, já passaram pelo IDEC. E é um instituto que trabalha atuante aí na conscientização nos direitos do consumidor, é independente, autônomo, não aceita dinheiro de partido político, de empresa, então vive da sua base de associados, então tem essa liberdade, essa autonomia para poder questionar as questões relacionadas à defesa do consumidor.
Pode passar, por favor. Nesse sentido, só alguns temas prioritários, vou passar muito rapidamente, com os quais a gente trabalha: alimentos, bancos e serviços financeiros, energia elétrica, serviços e produtos de saúde, qualidade de produtos e serviços, telecomunicações e acesso ao conhecimento. São temas prioritários, muitos deles a gente vai perceber que passam em maior ou menor grau pelo comércio eletrônico de alguma forma, ou pela internet como ferramenta de acesso a todos eles. Então, a gente vai fazer essa diferenciação, mas é importante que isso conste. Pode passar, por favor. Só temas prioritários também: consumo sustentável, participação social nos processos de regulação e responsabilidade social empresarial. Só destacar 2 pontos. Primeiro, com base na regulação, para a gente é muito importante que os consumidores tenham consciência de que a regulação dos serviços, principalmente os serviços públicos, a questão dos serviços essenciais, é imprescindível para a qualidade destes serviços. E muitas vezes a gente passa a entender as relações de consumo apenas na esfera privada ou na esfera entre fornecedor e consumidor, sem que haja ali a participação do Estado, quando, na verdade, a gente tem que entender a participação do Estado como essencial para que essa relação se dê de forma sadia, se dê de forma equilibrada. O segundo ponto é essa responsabilidade das próprias empresas. A gente acabou de lançar, na semana passada, um guia dos bancos responsáveis, que é justamente um guia que o consumidor pode ter para exigir dos bancos que eles, de fato, tenham uma postura responsável, tenham uma postura transparente com relação aos consumidores, principalmente hoje que eles ganham poder aquisitivo e conseguem acessar os serviços. Pode passar, por favor. E aí a preocupação central, a gente vai entrar no nosso tema, é como fica a defesa dos consumidores no mundo digital, por favor. E aí, nesse sentido, desculpa que a apresentação vão ter vários cortes, assim, porque ela estava passada diferente. Então, esse consumidor inserido na cultura digital, ele utiliza essas novas ferramentas tecnológicas e essas possibilidades da internet. O Leonardo Palhares falou um pouquinho sobre quais são essas potencialidades da rede. Pode passar, por favor. E aí a gente tem alguns exemplos. O Google, a gente tem um representante aqui na mesa, as outras redes sociais, a possibilidade de uso da internet para as transações financeiras, para as realizações bancárias, a participação, o uso da internet para a participação na própria regulação. Hoje a gente tem a internet como um mecanismo essencial para que as próprias pessoas elas consigam participar dos processos de formulação das leis, dos processos de regulamentação dessas leis, dos processos de participação na vida pública no que tange a defesa do consumidor. E, por fim, pode passar, ali a gente tem o exemplo do Marco Civil da internet, claro, e o comércio eletrônico, que é o nosso ponto. Então, pode passar. A gente vai entrar especificamente, aí eu queria já deixar contribuições específicas para o projeto de lei que está sendo analisado, não sem antes fazer alguns apontamentos sobre o que significa o Código de Defesa do Consumidor. Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei extremamente importante e ganha importância a cada dia e ganha mais efetividade a cada dia, a partir do momento que se tornam mais complexas as relações de consumo. E ganha efetividade justamente porque tem um caráter, que é esse caráter principiológico, é esse caráter de uma norma que consegue dar conta desta complexidade, sendo ela sucinta, sendo ela objetiva, mas sendo ela muito inteligente no que tange aí a contemplar todos os pontos que precisam ser contemplados, né? Ela tem uma força muito grande e a gente queria entender e acha importante que todos entendam, inclusive os próprios agentes do comércio eletrônico, que o Código de Defesa do Consumidor é integralmente válido para as relações de comércio eletrônico. A gente faz algumas pesquisas no IDEC avaliando os serviços que são prestados, né, no mundo analógico, no mundo virtual, e a gente comunica às empresas sobre os resultados desses serviços. Então, a gente analisa empresas de comércio eletrônico, empresas que vendem produtos e serviços digitais, empresas que se utilizam da internet para entregarem seus produtos, enfim. E muitas vezes, quando questionadas ou quando a gente comunica essas empresas sobre essas pesquisas, elas respondem dizendo que, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor não cabe a elas, não serve a elas, porque elas atuam na internet. O que causa muito espanto,
né, e que traz alguma preocupação, porque significa que essas empresas não estão compreendendo de fato o valor que tem o Código de Defesa do Consumidor e como ele tem que ser vigente e abranger a todos. Pode passar, por favor. Nesse sentido, a gente queria trazer algumas sugestões aí ao PL que é colocado. Primeiro, só entender que nesses 22 anos aí de Código de Defesa do Consumidor, muita coisa ainda precisa ser regulamentada e principalmente aplicada, né? Como exemplo, acho que um exemplo muito importante que a gente precisa colocar, que talvez seja extremamente negligenciado, é a educação para o consumo, né? A gente tem aí uma situação, um cenário no Brasil em que pouco se fala sobre como se educar para um consumo consciente, um consumo crítico, um consumo responsável. Isso desde uma grade curricular que contemple questões relativas ao consumo, até o incentivo às organizações que trabalhem com essa pauta, ou até a assimilação pelo poder público dessa pauta de uma forma um pouco mais efetiva. Isso é só um exemplo. Essa atualização que o Código de Defesa do Consumidor está tendo é uma atualização importante, é uma atualização que tem que seguir essa linha principiológica do Código de Defesa do Consumidor para que consiga manter a eficácia que esse Código de Defesa do Consumidor está tendo e ampliar a força dele aonde não tem eficácia, e aí a gente tem o comércio eletrônico, que é de fato um campo em que precisa aumentar a eficácia do Código de Defesa do Consumidor. É preciso que as empresas respeitem mais, é preciso que a gente tenha mais dispositivos de fazer, aptos a fazer com que as empresas respeitem. Então, é só essa observação que a gente gostaria de fazer, que juntando esse caráter principiológico do Código com o fato dele ter que ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, a gente tem esses dois elementos que são elementos que fazem com que esse projeto de lei, seguindo esses dois elementos, a gente consiga ter sucesso com ele. Então, a gente vê de uma forma muito positiva essa construção. A gente acredita que o trabalho da comissão de especialistas foi um trabalho muito importante, muito sério, muito responsável, um trabalho que ouviu diversos atores nesse decorrer de construção. Muito se escutou, muito foi debatido a respeito disso antes de virar um projeto de lei aqui no Senado, e isso é muito importante para a gente consiga, de fato, contemplar todas as demandas que surgem. Bom, no que tange especificamente ao PL, pode passar, por favor? Eu vou só fazer alguns comentários. Na maioria do texto, acho que há concordância, claro. A intenção aqui é só fazer sugestões de aperfeiçoamento mesmo. Acredito que o espírito do texto é um espírito bom, que segue a linha do Código e que talvez algum aperfeiçoamento seja necessário, simplesmente para a gente conseguir alinhar com outros projetos de lei que tratam do ambiente virtual e também ser coerente com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, aí algumas sugestões construtivas. Essas sugestões, só lembrando, elas já foram encaminhadas há alguns meses atrás à própria comissão de especialistas. Encaminhada, a gente pode reencaminhar agora ao Senado, né? Isso é só uma parte do documento que foi feito, mas todo esse documento está embasado, com justificativa técnica, a gente pode enviar depois. Então, no artigo 6º, por exemplo, que trata da proteção integral dos dados pessoais. Esse é um ponto extremamente positivo do projeto de lei, que é incluir a proteção dos dados pessoais, que é algo, um ponto de vulnerabilidade extremada do consumidor na internet, pelo fato de, na internet, os dados pessoais serem coletados e tratados de forma muito rápida, sem que o consumidor se dê conta desse tratamento. Então, a proteção integral dos dados pessoais, na nossa opinião, só deveria incluir ali a nossa sugestão de texto, que também o consumidor tenha direito, aí no artigo 6º são os direitos básicos do consumidor, ele tenha direito também ao livre acesso aos seus próprios dados e às suas modalidades de tratamento, ele saber como as empresas têm tratado esses dados. Isso é justamente para dialogar não só com o PL de proteção de dados do Ministério da Justiça, mas também com as diretivas europeias e, mesmo assim, ainda assim, reforçar o artigo 43 já vigente do Código de Defesa do Consumidor. Pode passar, por favor. A gente tem aí, então, também no artigo 6º,
esse ponto que fala da liberdade de escolha frente às novas tecnologias. A gente fez uma sugestão, que era uma sugestão de supressão, logo porque esse documento já acho que data de maio, né? Porque a gente entendia e acha que, se não for assim, a gente tem uma sugestão nova, que essa questão da liberdade de escolha já está contemplada de alguma forma no artigo 6º, inciso 2º do Código, que fala justamente da compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Ou seja, isso já está como princípio no Código de Defesa do Consumidor e talvez não fosse necessário trazer isso, porque, na verdade, a liberdade de escolha já é um princípio e essa liberdade de escolha frente às novas tecnologias é só uma adjetivação desse princípio, é só um complemento a ele. E quando ela tem que ser, na verdade, a liberdade de escolha frente a todas as questões do comércio e do comércio eletrônico, não só frente às novas tecnologias. Mas, ainda que se mantenha, e talvez seja mesmo saudável reforçar isso, a gente só acredita que retirar a questão da rede de dados, porque é um termo ainda, uma nomenclatura que talvez ela seja inexata para essa redação, e manter apenas novas tecnologias mesmo, porque já pode contemplar um pouco mais com amplitude esse tema. Pode passar, por favor. Aí no ponto do 45A, a gente está lidando com normas gerais, vamos dizer assim, de proteção aos consumidores no comércio eletrônico. Nesse sentido, a gente tem uma sugestão de inclusão no texto, que já que a gente está falando em incluir algumas normas, entre aspas, novas para a defesa do consumidor na internet, por exemplo, a diminuição da simetria de informações. É uma questão importante que foi inserida. A gente sugere também que o acesso, e ali está grifado, aos bens, produtos e serviços também seja incluído como um objetivo dessa regulamentação específica para o comércio eletrônico. Por quê? Porque a gente acredita que nessas novas modalidades que surgem, principalmente com o oferecimento de produtos e serviços digitais e do uso da internet através do comércio eletrônico, para acessar produtos e serviços que não estejam presentes no mundo físico, vamos dizer assim, ou até ao consumo cultural de bens e produtos culturais, o acesso aos bens culturais, aos bens, produtos e serviços como objetivo a ser contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor, ajuda o consumidor a conseguir acessar tudo que ele precisa acessar através do comércio eletrônico. Bom, pode passar, por favor. Isso. No 45B também foi uma sugestão antiga, eu não sei como essa casa vai tratar disso, mas são detalhes de regulamentação aí do artigo 45. Né? Então, é um artigo um pouquinho mais longo que traz algumas questões que vão a minúcias, que, no nosso entender, poderia ir para uma lei específica, mas também não é o mais importante. Se for mantido, acredito que pode ser aperfeiçoado em alguns pontos para conseguir passar muito tranquilamente, sem nenhum problema. Pode passar, por favor. Aí no 45C a gente está falando de serviço de atendimento ao consumidor. Né? É obrigação do fornecedor que utilizar o meio eletrônico. A gente só sugeriu ali que não precisa reforçar a obrigação do fornecedor do meio eletrônico, a gente já está tratando de comércio eletrônico, mas enfim, também detalhe. O mais importante na nossa concepção, o serviço de atendimento ao consumidor ele não precisa nomear o meio em que esse atendimento vai ser feito, até porque a gente está lidando com novas tecnologias que vão mudar num período muito rápido. Então, não é necessário falar de um sistema telefônico ou um meio eletrônico. É necessário, mais do que isso, a gente falar que esse meio ele tem que ser um meio eficaz, direto e interativo. A interatividade, na nossa concepção, ela é condição sine qua non para que o serviço de atendimento ao consumidor funcione. Hoje a gente tem um problema muito sério no comércio eletrônico. As empresas, ao invés de ter um serviço de atendimento ao consumidor, têm formulários pré-formatados. Elas deixam o formulário lá e um sistema para que o consumidor envie um e-mail sem a gente ter a certeza de que aquele e-mail vai ser respondido, em quanto tempo vai ser respondido e se vai ser respondido conforme a demanda do consumidor. Então, mais do que nomear o e-mail, é importante a gente dar qual é o objetivo desse e-mail. É ser um e-mail eficaz, direto, interativo e imediato. Eu vou concluir só passando para um último ponto que talvez seja importante. Pode passar, por favor.
Aqui a gente está falando de ampliar, ao invés apenas do dever de informar os dados, a uma requisição para o Ministério Público, também a Defensoria Pública, também ao Judiciário. A gente acredita isso é importante trazer a Defensoria Pública para reforçar a defesa do consumidor. Pode passar, por favor. Eu quero chegar no... Só um minutinho. Pode passar também, por favor. Pode passar, por favor. Isso, direito de arrependimento, a gente acredita que é uma oportunidade muito boa que a gente tem agora de ampliar esse direito de arrependimento para os produtos e serviços digitais. É uma modalidade que o consumidor, de fato, não tem como avaliar esse produto sem que ele contrate antes. Então, ele tem que ter essa oportunidade de fazer com que valha o direito de arrependimento também para esses produtos e serviços digitais, não apenas para compra através do comércio eletrônico. Pode passar, por favor. E, no último ponto, no artigo 56, isso, exatamente. Só esse último ponto que eu queria concluir, que traz essa sugestão, né, o texto, de incluir aí um inciso, o 13, na suspensão temporária ou proibição de oferta de comércio eletrônico para as empresas que descumprirem, né, as normas. A gente acredita que já é contemplada essa disposição no inciso 6º, né, que fala justamente disso, que o fornecedor que não cumprir com o dever, ele vai ter a suspensão do fornecimento do produto ou do serviço. Até porque a gente acredita que essa redação de suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico pode trazer algum tipo de interpretação equivocada e até entender que no comércio eletrônico oferta e prestação do comércio eletrônico em si podem ser vistas como coisas diferentes. Enfim, só uma sugestão, talvez, se não de supressão, mas a gente tentar aperfeiçoar essa redação. Essas são as nossas sugestões. Tem algumas que ficaram para trás pelo tempo, mas a gente pode falar no debate depois. Relembrar que sugestões extremamente construtivas e abertas para que a gente possa construir junto esse projeto, que é extremamente positivo para a defesa do consumidor. Muito obrigado.